Sabe quando você está tentando lembrar de uma informação que você estudou e ainda assim você não lembra? É de lascar, né? É chata, é duro. O seu cérebro e o seu corpo criam vários caminhos para aprender e para gravar informações e habilidades de longo prazo. Esses caminhos dizem respeito tanto ao seu sistema neural e propriamente à sua memória muscular. Imagine que você é uma criança tentando aprender a andar de bicicleta, aquelas bicicletinhas com rodinhas, né? Você começa sem saber nada, com alguém te segurando ali, pai, irmão, tio, amigos, te dando alguns comandos, né? Faz isso, faz aquilo. Primeiro você aprende a sentar no banquinho da cela, depois você faz o primeiro movimento nos pedais, né? Depois faz um giro inteiro nos pedais. Aí você começa a andar só com as rodinhas, depois tira uma rodinha, depois tira outra rodinha. E depois de um tempo você já está disputando competições com as outras crianças. Esse é o processo de aprendizado para andar de bicicleta. É tempo, repetição. Nisso você brincou, riu, chorou, ouviu, falou, usou mãos, braços, pernas. Mas no final você andou de bicicleta. Foram muitos neurônios, músculos, reflexos, sentimentos, medo, ansiedade, alegria. Mas no final você virou uma ferinha sobre rodas. Na prática, nesse processo de que você aprendeu muitas informações, coisas, habilidades que você não sabia antes, mas que pelo processo que você repetiu, você aprendeu aquilo de tal forma que ficou guardado no sistema neural, na sua memória muscular também. O ponto é que quanto mais você repete o processo daquilo que você quer muito aprender, mais fácil se torna esse aprendizado, mais duradouro e esse aprendizado fica muito rápido de resgatar, porque entrou no teu subconsciente, está meio que no automático. E aí você consegue chegar ao resultado que você quer. E melhor, você consegue repetir quantas vezes você quiser esse processo. Por exemplo, depois que você aprende a andar de bicicleta, por mais difícil que tenha sido o aprendizado, mesmo se você passar muito tempo sem andar, ainda assim quando você volta, você monta na bicicleta de novo e você consegue andar como se nunca tivesse parado. É como se você andasse automaticamente sem pensar nisso. Você entra no automático. E por que isso acontece? É porque você treinou tanto, fixou de tal maneira as informações que isso ficou guardado no seu sistema neural, na sua memória muscular. E aí você consegue acessar essa habilidade mesmo depois de muito tempo. Mas o que ninguém conta é a quantidade de vezes que você repetiu o processo, o tempo que você gastou caindo, levantando, pedalando, errando, acertando, repetindo, até conseguir andar pela primeira vez. E depois você fez isso, repetiu por várias vezes. Isso é a mesma coisa que resolver questões e provas. Ao fazer questões, no começo você não sabe nada. Você só erra, e erra, e erra, e erra. Aí depois começa a alternar entre acertar e errar. Depois começa mais acertar que errar. Depois começa a acertar e acerta mais, e acerta mais, e acerta mais. Muitas vezes você nem sabe do que se trata aquela questão. São assuntos que você nunca nem estudou, mas ainda assim começa e erra e acerta e consegue acertar. Chega a um ponto em que você começa a acertar mesmo sem ter passado por esse processo de repetição daquele assunto. Pois vai adquirindo algumas habilidades, algumas expertise, vai percebendo padrões que mesmo quando não sabe a resposta, você consegue resolver a questão. Com o tempo, você passa a ter um volume de conhecimento e de habilidades que aquilo entra no automático. Você passa a ter um condicionamento físico de repetir isso, condicionamento físico e mental de passar um tempo fazendo isso, que você realmente se torna uma máquina de fazer prova. Você consegue resolver provas objetivas de maneira rápida, precisa. Às vezes sai da prova sobrando tempo. Já aconteceu comigo. Certa vez eu terminei uma prova da FGV e passei mais de 2 horas esperando para poder sair da sala. Era uma regra do edital, tinha que ficar X horas na sala. Eu passei um tempão esperando. Numa outra situação, eu saí da prova, o povo todo estava no corredor reclamando do tempo da prova, que não tinha dado tempo de responder, de resolver a prova no tempo regulamentar. Todo mundo reclamando. Mas o estranho é que comigo não tinha acontecido aquilo. Eu terminei a prova na íntegra, normalmente, sem correria, porque eu já estudava desse jeito, com resolução de questões e provas e velocidade e tempo. E o estudo tradicional é aquele que nós conversamos na aula 1. Nós passamos a vida inteira, jardim, ensino médio, faculdade, aprendendo a teoria,
E uma vez ou outra a gente era submetido a uma provinha de um conteúdo que o professor deu semana passada, livro tal, capítulo tal, não sei o quê. Imagine se você fosse tentar andar de bicicleta lendo 10 ou 20 livros de 1000 páginas de teorias sobre como andar de bicicleta. E só de vez em quando o professor tivesse te colocar para pedalar um pouquinho, um minutinho ou outro. Quantos anos você levaria para aprender a andar de bicicleta? Pois é, o ponto é que é possível aprender de maneira muito mais rápida e eficaz por meio da engenharia reversa moderna, em que a gente parte daquilo que realmente cai para depois olhar como se responde. E repete o processo tantas vezes que o processo quantas vezes precisar, sempre considerando os assuntos que realmente são cobrados. No sentido do que cai mais para o que cai menos, e usando as tecnologias que existem para ajudar a gente nesse processo. A engenharia reversa aplicada de maneira cirúrgica, organizada, orquestrada, com o uso dessas tecnologias mais atuais, ela automatiza e potencializa a fixação do aprendizado, de forma a tornar as resoluções de provas objetivas algo totalmente natural, e rápido e prazeroso.